Eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque nós organizamos esse curso e eu posso dizer, sem dúvida alguma, que ele foi um sucesso, mesmo durante uma pandemia em EAD, um sábado à tarde, em que nós poderíamos estar descansando, mas nós nos dedicamos ao longo desses sábados para estudar filosofia. E isso é muito louvável. Então, a todos que participaram desse curso, que compraram a ideia comigo, eu gostaria muito de agradecer. E gostaria de agradecer também ao Bruno, por hoje participar conosco, por ser nosso palestrante. Ele falou para não ser chamado de professor, mas eu faço questão de chamar de professor sim, para já ir se acostumando, porque o Bruno, já vou apresentando ele, é o nosso colega que estudou, fez a sua graduação na PUC e hoje faz um mestrado na PUC. Ele vai falar melhor sobre a área que ele estuda, vou deixar isso com ele. Mas o Bruno, ele fez um trabalho de TCC excelente, não, sem querer puxar saco, isso é unânime entre os alunos, entre os professores. O professor Nakano elogiou, usou como exemplo do que seria um bom TCC, e por isso nós resolvemos convidar o Bruno hoje para ministrar mesmo uma aula de como estudar filosofia, de quais métodos usar e tudo mais. Acho que o Bruno, ele vai usar muito das experiências metodológicas dele, do que ele vem acumulando de conhecimento, que é muito importante. E é isso. Novamente, obrigada, Bruno, e passo a palavra para você. E vamos lá. Obrigado, Karina. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que estão aqui no sábado à tarde para assistir uma palestra sobre métodos de estudo, que não é muito fácil de se fazer. Gostaria de agradecer o convite da Karina e do Pedro e parabenizá-los pela organização desse curso, que agora chega ao final, mas que eu acho que foi uma iniciativa muito salutar, porque a gente fala muito pouco sobre tanto pressupostos teóricos de métodos em filosofia, quanto questões mais práticas do como estudar em geral. E a proposta deles me chamarem para vir falar com vocês surgiu a partir de uma pequena apresentação que eu estava fazendo na graduação, na disciplina do Mário Porta, provavelmente muitos de vocês conhecem ele. E no intervalo dessa aula, a gente estava conversando sobre como estudar, métodos de estudo, grifar, resumir, reler e assim por diante. E aí eu estava comentando qual é a minha experiência com isso e como eu estudava e o que eu tinha pesquisado sobre. E aí eles falaram, a gente está elaborando um curso que dialoga bastante com isso que você está falando. Você não gostaria de apresentar alguma coisa? E daí surgiu a ideia de eu vir aqui apresentar. Deixa eu compartilhar meu PowerPoint. E daí eu explico sobre o que eu vou falar. Tá aparecendo aí, né? Tá. Bom, então, eu hoje, em função disso que eu acabei de falar, em função de como surgiu essa proposta, vou falar sobre um aspecto que foi pouco falado nas outras apresentações, e não vou falar sobre o que foi falado nas outras apresentações. Falou-se muito sobre pressupostos teóricos de como estudar filosofia, mas pouco, exceto na palestra do Sacchrini, no final dela, como estudar em geral, né? Do ponto de vista prático, de quando a gente senta a bunda na cadeira e vai ler um texto. Ou seja, se a gente deve grifar, deve resumir, deve reler e assim por diante. E o que eu pretendo falar hoje é sobre isso, sobre esse momento da nossa atividade do estudo. Por isso, sobre essa perspectiva prática de estratégias e metodologias de estudo. E empírica, porque eu vou falar de uma série de pesquisas sobre isso.
Eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. Numa primeira parte, ao contrário do que está no cartaz, que diz que eu vou falar sobre como estudar filosofia especificamente, eu vou antes falar sobre como estudar em geral. E isso com base em algumas pesquisas de psicologia cognitiva que eu dei uma olhada nos últimos tempos. E depois, finalmente, numa segunda parte da apresentação, eu vou falar sobre como estudar especificamente filosofia, e aí com base em algumas reflexões minhas e na minha experiência. É importante ressaltar que nessa primeira parte, na qual eu vou tentar responder, ou pelo menos vou me conduzir por essa pergunta de como estudar em geral, eu vou falar sobre essas pesquisas que avaliam os vários métodos de estudo ou as várias estratégias de acordo com a efetividade desses métodos, ou seja, de acordo com a capacidade desses métodos de fazerem a gente reter aquele conhecimento estudado. Vocês vão entender porque é importante eu falar que essa é a única finalidade e o único critério a partir da qual as estratégias estão sendo avaliadas. E outra coisa que eu queria dizer eu tenho que fazer um pequeno parênteses aqui e dizer, eu não sou um especialista na área, eu sou um diletante, eu sou um estudante curioso que teve muita angústia quando eu entrei na faculdade por não saber estudar. E, diante disso, eu fui atrás de ver se haviam métodos mais seguros ou menos seguros, mais efetivos, menos efetivos. Então, também por isso, eu oferecia, não sei se todo mundo tem acesso no chat, mas eu criei uma pasta no Drive, no qual vocês podem ter acesso a tudo que eu li e tudo que eu assisti, porque tem alguns vídeos no YouTube, posteriormente eu falo sobre isso, que são muito úteis desse ponto de vista, de dizer quais são os métodos mais efetivos de se estudar. E eu comecei através deles e depois fui ler uma série de artigos e o resultado é isso que eu vou apresentar para vocês. Mas então, tudo que eu estou apresentando aqui na minha primeira parte, pautado nessas pesquisas de psicologia cognitiva, vocês podem ter acesso depois. Então, nessa pasta aí. E então, nessa primeira parte, eu vou dividir a apresentação também em dois. Vou falar sobre 5 estratégias num total, 3 que estão consideradas por essa literatura de psicologia cognitiva como menos efetivas e que coincidem com as mais utilizadas, que são o grifar, o fichar e o reler, e depois 2 mais efetivas que possivelmente vocês não ouviram falar, que é a recordação ativa e a repetição espaçada. E eu vou explicar direitinho o que elas são, no que elas consistem. Então, vou começar com as 3 primeiras, que talvez seja meio chocante para muita gente que elas sejam das menos efetivas. E aqui, obviamente, eu fiz uma seleção das estratégias de estudo, porque teriam muito mais estratégias que a gente poderia abordar. Mas como eu pensei que essas 3 são as mais utilizadas, possivelmente por vocês também, eu achei que tinha um interesse maior em abordá-las. Então, a minha principal referência foi esse artigo do Dan Losky, que está na pasta que eu compartilhei com vocês, que é um artigo de meta-análise. Eles pegam as pesquisas dos últimos 100 anos, é um catatauzão esse artigo de 60 páginas, e eles vão avaliando, de acordo, fazendo uma revisão bibliográfica de quais foram os resultados em relação à efetividade de cada uma das estratégias. Esse foi meu artigo de referência, foi o que eu tomei como modelo. E, bom, primeiro, quanto ao grifar, o que a gente vê nessa literatura, tanto nesse artigo quanto em outros artigos que eu cito aí, é que o grifar, em primeiro lugar, ele até está correlacionado com algum ganho de desempenho quando o aluno consegue destacar as partes mais importantes do texto. No entanto, em geral, e isso vale tanto para a avaliação desse artigo de referência que eu usei, quanto para outros, ele não tem um desempenho, ele não gera um desempenho maior que não grifar. Então, o aluno que lê o texto e grifa e o aluno que simplesmente lê o texto não vão ter um desempenho muito diferente. E, pelo contrário, eventualmente vão ter um desempenho diferente no sentido de que aquele que grifa vai ter um desempenho pior numa prova ou nas notas em geral. Ele também piora o desempenho em perguntas de inferência. O que seriam perguntas de inferência? Seriam perguntas que
fazem vínculo, que fazem com que o aluno tenha que tirar uma informação nova, seja a partir da conexão de informações de um texto que ele leu, seja da conexão dessas informações com informações de outras áreas ou textos. E, normalmente, os alunos vão mal nessas perguntas de inferência se eles grifam o texto. A hipótese que se lança nesses artigos é que o aluno, quando lê o texto grifando, ele foca muito na passagem grifada e perde a conexão com as outras partes, com o resto do conteúdo do texto. E também não faz conexões com informações de fora do texto. E assim, por isso, ele não iria tão bem nessas perguntas de inferência. Mas tem outro problema do grifar. O grifar não é uma estratégia única. Se você pegar e ir numa faculdade, vamos supor, PUC São Paulo, Faculdade de Filosofia, e perguntar para 2 alunos diferentes como deve-se grifar um texto, você provavelmente vai receber 2 respostas absolutamente diferentes. Um, por exemplo, vai dizer, você deve grifar só a palavra-chave. Ou, estendendo um pouco, você deve grifar sentenças, mas sentenças curtas. E o outro vai dizer, não, você deve grifar o texto inteiro. Então, também não se tem um consenso quanto a como você deve grifar. O grifar não é algo muito óbvio do que seja e qual seja o modelo ideal disso. E isso é um problema também, como estratégia de estudo a ser passada, recomendada para os alunos. Bom, quanto à releitura, e aqui releitura significa uma coisa específica. Releitura significa você lê o texto, você acha que você não aprendeu tudo que você podia aprender dele, e você relê imediatamente ou num curto intervalo de tempo aquele texto de novo. Numa pesquisa, ele é considerado o método preferido dos alunos, e eu imagino que aqui não seja tão diferente assim, mas eu coloquei um ponto de interrogação, porque essa pesquisa diz respeito ao ambiente universitário americano, e eu não sei como isso se daria no Brasil, e particularmente aqui com vocês que estão me assistindo, e depois a gente pode conversar sobre isso, e, de fato, ver se isso se confirma ou não. E, de modo geral, segundo essa pesquisa do Callender, que avalia especificamente a comparação de uma leitura com a releitura, ele não demonstra consistentemente efetividade, mesmo para pessoas que têm uma capacidade de leitura bastante alta. E aí, a hipótese que se lança diante disso é que o aluno, a partir da primeira leitura do texto, cristaliza uma certa imagem dele, uma certa concepção dele. E, na medida em que ele vai reler o texto, ele simplesmente plasma de novo essa imagem cristalizada e, portanto, não consegue absorver novas informações daquela releitura. Então, ele não demonstra consistentemente efetividade. Os alunos não retêm mais informações na medida em que eles fazem a releitura. Outro problema colocado pelo Dan Loss, aquele meu artigo de referência, é que ele consome muito tempo comparativamente com outros métodos. Se você comparar, por exemplo, com o grifar, que a gente acabou de falar sobre, ele consome muito mais tempo. Vamos supor que eu demore meia hora para ler um trecho que eu quero estudar. A minha releitura vai demorar pelo menos metade do tempo. Provavelmente vai tomar um tempo mais curto, mas ainda assim não menos que metade. Então, eu vou, ao todo, no meu tempo de estudo, estudar 45 minutos para um negócio que eventualmente nem é tão efetivo. Outro problema é que há uma relação inversamente proporcional entre a efetividade e o conhecimento do aluno que está estudando aquele tema. Ou seja, quanto mais conhecimento um aluno tem sobre o tema, menos efetivo é a releitura. E quanto menos conhecimento ele tem, mais efetiva é a releitura. Por que isso é um problema? Porque, assim, a gente não pode generalizar ela como estratégia de estudos efetiva, né? Não vale para todos os alunos. Um aluno que já conheça muito sobre o tema não vai tirar muito da releitura, provavelmente por conta daquele aspecto da cristalização daquela imagem do texto. Ele não vai conseguir tirar informações novas a partir de uma releitura feita num curto intervalo de tempo depois da primeira leitura. E, mesmo a despeito dessa falta de efetividade,
ela é mais efetiva quando feita de maneira espaçada. Ou seja, se você faz uma leitura num dia, no outro vai fazer outra leitura, ou eventualmente espera 2 dias para fazer a leitura. Então, mesmo sendo pouco efetiva, esse seria o método mais efetivo de você se utilizar dela. Quanto ao resumo, o resumo tem o mesmo problema do grifo, de grifar, porque ele não é uma única estratégia. Ele é uma família de estratégias. Se você perguntar para as pessoas como você deve resumir, qual é o modelo ideal, você vai receber 1 milhão de respostas diferentes. Vai ter gente que vai resumir só destacando palavra-chave, vai ter gente que vai resumir muito sinteticamente, vai ter gente que vai resumir numa proporção de 2 páginas de texto para uma de resumo, que é um resumo muito grande, e assim por diante. Então, isso é um problema na própria avaliação do que é o resumo e do quão efetivo ele pode ser. Mas, segundo, de novo, aquele meu texto de referência, ele não demonstra, tal como a releitura, muita efetividade. Ele não demonstra consistentemente efetividade, mesmo nas suas mais variadas formas. Outro problema é que ele exige muito tempo para aprender. O Danlosky cita uma pesquisa na qual os pesquisadores pegam alunos de final de graduação de psicologia, se eu não me engano, e tentam ensinar para eles como resumir de uma forma eficiente. E esses alunos demoram muito para conseguir fazer isso. É muito mais fácil, por exemplo, seria muito mais fácil você ensinar uma pessoa a grifar direito do que resumir direito. E por isso eles falam, olha, não tem como você otimizar muito esse tempo no qual a pessoa aprenderia a resumir. Então, por isso que ele coloca também por todos esses motivos, coloca como uma estratégia pouco efetiva. Mas, teve uma pesquisa que eu li, e aqui eu queria destacar isso, que mostra a efetividade de diferentes métodos de resumo. E eu queria falar isso para desencorajar vocês a usar uma delas. Notem aqui no gráfico, eu não sei se vocês veem meu mouse. Vocês veem? Veem, né? Aqui o que eles fizeram dividiram a amostra deles em vários grupos e fizeram com que esses vários grupos estudassem o mesmo trecho a partir de estratégias de resumo diferentes. Nessa sumarização que eles chamaram, o aluno lia o texto e fazia um resumo de máximo de 3 linhas daquele trecho lido. Nas notas, ele tomava pequenas notas de 1 linha sobre o texto lido. Nesse verbatim aqui, ele copiava trechos do texto. E nesse letter search, ele copiava palavras do texto, palavras-chave. E aqui a gente vê a diferença de efetividade, e o que me interessa mais é isso. A diferença de efetividade entre os 2 primeiros, o resumo de 3 linhas e tomar notas do texto enquanto você o lê, comparativamente com copiar literalmente, ipsis literis, aquilo que está escrito no texto. É muito mais efetivo você fazer resumos com suas próprias palavras, seja no esquema de notas, seja no esquema de um resumo mais extensivo, ou mais extenso, desculpa, do que você simplesmente copiar ipsis literis do que está no texto. Tanto no caso de um teste feito imediatamente depois de ler o texto, quanto num caso de um teste um pouco posterior, com algum intervalo de tempo entre a primeira leitura. Então, isso é só para desencorajar vocês a copiarem, literalmente, fazerem resumos copiando ipsis literis aquilo que está no texto. E, de qualquer forma, uma coisa que o Danlosky fala olha, de qualquer forma, o resumo feito sem ter o texto presente, ele é muito mais efetivo do que o resumo sendo feito com o texto presente. O que significa isso? Estou lá lendo o texto. Ao invés de eu deixar ele aberto na minha frente e fazer o resumo, o que provavelmente vai implicar em uma série de cópias de sentenças do texto, ou pelo menos frases formuladas de maneira muito semelhante àquilo que está no texto, eu fecho o livro e faço o meu resumo formulando com as minhas próprias palavras, ou seja, parafraseando aquilo que eu li e reformulando de acordo com aquilo que eu entendi. Isso seria muito mais efetivo. E por que seria muito mais efetivo?
porque ele implica na recordação. E aqui eu passo para a segunda parte desse momento da apresentação, que é a recordação ativa. Esse é um método que provavelmente muita gente não ouviu falar. No que ele consiste? No que a recordação ativa consiste? Consiste essencialmente em você deliberadamente relembrar, recordar aquilo que você estudou, sem ter o livro na sua frente, obviamente, se você está estudando um livro. Então, valeria a mesma coisa que para o resumo. Eu fecho o livro e tento relembrar, recordar ativamente, deliberadamente, aquilo que eu estudei e formular com as minhas próprias palavras. Agora, você tem uma série de modos de aplicar isso. Você tem várias aplicações da recordação ativa. Uma delas é, por exemplo, você simular aulas. Você dá aulas para o nada, para a parede, para sua mãe, para o cachorro, para o espelho, tanto faz. Mas você dá aulas reformulando, parafraseando e reelaborando aquilo que você estudou. Outro modo de aplicar isso é fazendo testes práticos, né, que podem ser aplicados de diferentes formas. Uma delas é, por exemplo, fazer exercícios de textos didáticos, o que para nós da filosofia não faz muito sentido. Mas agora eu estou falando mais desse ponto de vista geral, depois eu vou reduzir o escopo para falar sobre a filosofia especificamente. Mas essa seria uma aplicação do teste prático. Outra aplicação do teste prático seria, por exemplo, enquanto eu leio o meu texto, eu vou fazendo perguntas, pode ser no Word, pode ser em qualquer lugar, vou fazendo perguntas sobre aquele texto. E depois, no final da minha sessão, eu fecho o livro e respondo essas perguntas. Tento ativamente responder essas perguntas, o que, obviamente, vai fazer com que eu tenha que recordar, reelaborar e relembrar aquele conteúdo estudado. E também poderia aplicar isso, embora, de novo, isso não seja muito factível para o estudo de filosofia, testes de múltipla escolha, resolver testes de múltipla escolha. Outra aplicação do teste da recordação ativa, seriam os flashcards. Atualmente está tudo digitalizado, é tudo virtual, mas antigamente ele consistia em uma série de fichas que você fazia, na qual você escrevia uma pergunta de um lado da ficha e a resposta do outro lado da ficha. E o que você tentava fazer era, você lia a pergunta e tentava responder, antes de virar a ficha e ver a resposta dela. E aí tem todo um esquema que, se você respondia com facilidade, você colocava no fim da fila, revisava só depois de bastante tempo. Se você não conseguia responder com tanta facilidade, você colocava no início da fila das fichas e revisava no intervalo de tempo mais curto. Por fim, você também tem outra estratégia, outra aplicação da recordação ativa, que é a técnica Feynman. Para quem não conhece, o Feynman foi um físico bastante importante do século XX, inclusive foi Nobel da Física. Era uma figura extremamente idiosincrática, vocês podem procurar um monte de vídeos dele no YouTube, no Facebook, tem coisas excelentes e engraçadíssimas. E tão idiosincrático que ele desenvolveu um método de estudo próprio, que era o método através do qual ele estudava. E o que ele diz é, assim, você fez o seu estudo inicial, leu o seu texto, fecha o livro e pressupõe que imagina que você tem uma criança de 5 anos na sua frente. Por que uma criança de 5 anos, ou melhor, você tem uma criança de 5 anos na sua frente, você tem que explicar para ela o que você acabou de estudar. Por que uma criança de 5 anos? Tem 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que você vai ter que explicar aquilo da maneira mais simples possível, sem os jargões técnicos, que a gente sabe que em filosofia são muito fáceis de simplesmente serem utilizados, mesmo sem compreender nada daquilo que você leu. Em segundo lugar, porque aquela criança vai te perguntar a toda afirmação que você fizer, por quê? Então, você vai ter que explicar de maneira muito simples e ela vai constantemente te perguntar o porquê. E, obviamente, você que vai se perguntar o porquê, né? Então, mediante qualquer afirmação que você fizer, ela vai te perguntar, tá, mas por que isso? E aí você vai fazer uma afirmação em resposta àquilo e ela vai te perguntar de novo, por quê? E assim, você vai tendo que reconstruir a cadeia argumentativa ou as conexões daquilo que você estudou.
Então, por esses dois motivos, ele falava que era muito útil, e o que é intuitivamente concebível, é fácil de entender que isso seja uma boa estratégia de estudo para explicar aquilo que você estudou, né? Então, essas seriam 4 aplicações da recordação ativa. Mas a recordação ativa é muito contraintuitiva do ponto de vista de estratégia de estudo, né? E tem um artigo do Karpke, que eu, inclusive, recomendo muito que vocês leiam e que eu deixei ali na bibliografia que eu passei para vocês, que explica o porquê é muito contraintuitivo. A gente tem uma certa concepção de senso comum da memória. Como a gente acha que a memória funciona e o que ela é? A gente imagina ela como um grande armazém com vários objetos. E aí, quando a gente quer... Bom, a gente coloca objetos lá, em primeiro lugar, né? Óbvio. E a gente pode reacessá-los pegando com a mão da nossa consciência esses objetos que estão no armazém e trazendo eles para a consciência. Diante dessa concepção, é claro que a parte mais importante do processo de aprendizado é aquela de colocar informações no armazém, de colocar informações na memória. E a parte de pegar isso, reacessar isso, não seria uma parte muito importante. Porque, uma vez colocado lá, bom, eu já tenho acesso. O máximo, ou a única finalidade que poderia ter de eu reacessar aqueles objetos da minha memória seria para me testar, para ver quanto eu aprendi em relação àquele conteúdo estudado, né? Mas o que ele diz é que essa é uma concepção essencialmente falsa da memória e que a recordação deliberada daquele conteúdo, do conteúdo estudado, cumpre uma função cognitiva muito importante. E ela faz com que a gente fixe aquele conhecimento uma vez aprendido. Tem uma pequena imagem de um livro que eu também coloquei na bibliografia, que é o Make It Stick, que eu acho que dá um pouco da noção disso. Imaginem assim, que eu tenho um fio de nylon e eu quero fazer um colar com ele, então eu preciso colocar um monte de miçangas. Suponham que a miçanga são os itens do conhecimento. Se eu coloco essas miçangas, se eu coloco esses itens do conhecimento e eu não tenho um nó embaixo, todas as miçangas vão cair, vão caindo no chão. O que o Make It Stick fala olha, a recordação ativa, você lembrar deliberadamente daquilo que você estudou, é o nó. É aquilo que faz com que você retenha o conhecimento, tá? E, bom, dado que é contraintuitivo, obviamente, os efeitos da recordação ativa, que eu vou apresentar muito brevemente para vocês daqui a pouco, porque eu não quero ficar enchendo o saco de vocês com gráficos e coisas do tipo, e acho que a segunda parte vai ser mais interessante para todo mundo, mas tem efeitos amplamente desconhecidos, dado que é contraintuitivo. E o Make It Stick também dá uma pequena fórmula que explica o porquê essa estratégia funcionaria. Ela funcionaria essencialmente porque ela envolve esforço cognitivo. Aplicando qualquer uma dessas técnicas que eu mencionei acima, qualquer uma dessas formas de aplicar a recordação ativa, você tem que, invariavelmente, se utilizar de esforço. Você vai se esforçar invariavelmente ao utilizá-las. E quanto mais esforço, mais retenção, segundo essa fórmula bastante simplificada dada pelo livro. E outra vantagem de todas essas técnicas é que elas são muito fáceis de serem aplicadas. No nosso caso, não vale muito, mas pensem, por exemplo, se eu estou estudando para física, para engenharia, qualquer coisa do tipo, se eu tenho um livro didático, bom, eu leio ali a coisa do livro didático, eu já tenho exercícios à mão e posso resolvê-los e assim por diante. A mesma coisa com dar aula. Dar aula é relativamente simples. Você vai simplesmente ter que lembrar daquilo que você estudou e ficar reformulando aquilo para a parede, para sua mãe, para o cachorro e etc. Mesma coisa com a técnica Feynman e o flashcard. Eu vou falar sobre as dificuldades de aplicar isso em filosofia depois, de cada uma delas. Mas, de modo geral, é fácil de aplicar e, eventualmente, mais fácil que outras estratégias como as que eu tinha falado. E aqui eu coloquei só porque todas as pesquisas insistem nisso, mas
eles chamam de efeito teste a aplicação do teste prático, você se utilizar do teste prático e os efeitos de retenção que ele gera. Então, particularmente o teste prático, porque essas pesquisas estão fissuradas nessa aplicação da recordação ativa, teria bons desempenhos. E aqui eu vou apresentar agora alguns resultados em formato de gráfico para vocês, em relação, de novo, estritamente à efetividade desse método de estudo. Essa é uma pesquisa citada por quase todos os trabalhos que eu li, que é a do Spitzer, de 1939. E o que ele fez foi selecionar um grupo de... Acho que era um grupo de pessoas que estavam no colegial, acho que 2.000 pessoas, dividir em 8 grupos, fazer todos eles lerem um texto e aplicar provas em diferentes intervalos de tempo depois deles fazerem essa primeira leitura, que é o que vocês veem aqui. Tem 8 grupos, e aí o primeiro grupo faz uma prova, e o primeiro e o segundo fazem uma prova imediatamente depois da leitura do texto, depois o primeiro grupo 1 dia depois, aí o segundo grupo só vai fazer 7 dias depois, e assim por diante. O interessante aqui é notar o gráfico de baixo. No gráfico de baixo, a gente tem, por um lado, a curva de retenção do conhecimento, da leitura daquele texto, sem a aplicação de provas, que é essa curva não pontilhada, aqui, essa linha não pontilhada, de acordo com os vários grupos. Eles tomam como dado de referência o primeiro e o segundo grupo, que fazem a prova imediatamente depois e teriam 100% do conhecimento retido. E o interessante é comparar essa linha aqui com as linhas pontilhadas, que são as linhas da curva de retenção posteriormente aos alunos terem feito uma prova, esse teste prático, que é como eles chamam. E notem, por exemplo, que o grupo 1 e o grupo 2 fizeram a prova imediatamente depois de estudar o texto. E notem o comportamento da curva de retenção um dia depois. Eles ainda, se eles tinham 100% logo no início, um dia depois, eles têm algo como 95%, 98%, tanto faz. Mas tem praticamente tudo aquilo que eles tinham retido. E notem o comportamento da curva de retenção sem a prova no grupo 3, que faz a prova um dia depois. Eles têm uma queda da retenção daquele conhecimento vertiginosa. Um dia depois, sem fazer a prova, eles têm algo como 55% do conhecimento retido. Isso mostra um pouco, eu não quero ficar enchendo o saco de vocês, mas mostra um pouco como a retenção do conhecimento se comporta antes e depois de você se utilizar da recordação ativa, aqui aplicada especificamente no teste prático. Esse daqui é uma outra pesquisa feita que mostra um pouco a diferença aqui comparativa entre a aplicação da releitura e a aplicação de testes. Aqui, para mim, tanto faz esse teste variável e o mesmo teste, porque tem uma especificidade que quer ser testada ali na pesquisa, mas o ponto é, os alunos estudaram um texto e depois eles fazem 4 sessões de estudo, todos os grupos, os 3 grupos, tanto os de releitura quanto o de teste. E eles fazem 4 releituras ou 4 aplicações de teste até fazer uma avaliação final, que é o que a gente vê de resultado aqui. E notem a diferença dos alunos que estudaram fazendo 4 releituras do texto para os alunos que estudaram fazendo testes, ou seja, se utilizaram da recordação ativa. É uma diferença brutal, e isso aparece, esse é o experimento 1A dessa pesquisa, e nos outros experimentos aparece essencialmente a mesma coisa. Aqui aparece a mesma coisa comparativamente com só uma leitura, aplicação de 2 testes ou 4 testes. De novo, aqueles que fazem 4 testes antes de fazer o teste final têm um desempenho muito melhor. E aqui, comparativamente com o mapa conceitual, que eu não sei se todo mundo sabe, mas depois a gente pode conversar sobre isso, e eu posso explicar um pouco o que é um mapa conceitual. Na comparação entre a recordação ativa e o mapa conceitual, você também tem um desempenho muito maior, muito mais significativo, dos alunos que estudam a partir da recordação ativa, que, de novo, pode ser aplicado de todas aquelas 4 formas que eu nomeei. Bom, então, parei de encher o saco com gráficos.
agora eu passo para a última estratégia de estudo que eu queria falar, que é a repetição espaçada. Essa talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Ela consiste essencialmente em você reestudar com algum intervalo de tempo aquele conteúdo primeiramente estudado. Então, estudei no dia 0, estudei em algum momento X aquele conteúdo, depois de um dia eu estudo de novo, depois de 3 dias eu estudo de novo, depois de 5 dias eu estudo de novo. Por que isso? Tem um cara chamado Ebbinghaus, no século XIX, que fez uma pesquisa em relação a como se comporta o esquecimento humano. E o que ele descobriu é que ele tem um comportamento bastante interessante. A gente aprende algo. Aqui, não liguem muito para os números, porque os números eu tenho quase certeza que estão errados. Mas o importante é entender a ideia dessa estratégia de estudos. Eu estudo algo num momento 0. Eu progressivamente, imediatamente depois de estudar isso, largar a mão desse material de estudos, eu vou esquecendo isso. E aqui, segundo esse gráfico, depois de 3 dias eu teria esquecido 40%. Olha, se eu reviso na metade do caminho, na metade desse esquecimento, dessa curva de esquecimento, eu vou readquirir aquele 100% que eu tinha adquirido inicialmente. Mas o interessante é como a curva, como o esquecimento se comporta a partir daí. Se antes eu ia, em 3 dias, esquecer 40% daquilo que eu tinha estudado, agora eu vou esquecer os 40% em 6 dias. Tanto faz se os números estão certos. O ponto é o como se comporta a curva. E se eu faço, na metade do caminho, mais uma revisão daquele conteúdo, eu vou amenizar mais ainda a curva, suavizar mais ainda ela. Ou seja, aqueles 40% de conteúdo que eu esquecer em 6 dias, vamos supor, só para o bem do exemplo do gráfico, eu vou esquecer agora em 12 dias. E assim por diante. Mas é interessante comparar essa repetição espaçada e o como funciona o nosso esquecimento revisando esse conhecimento com a repetição do estudo condensada, ou seja, uma repetição daquele estudo várias vezes sucessivas. Aqui tem uma pesquisa citada pelo Karpke, que eu acho que foi feita por ele mesmo, mas agora eu não me lembro ao certo, no qual eles pegaram vários alunos e dividiram eles em 4 grupos. E esses 4 grupos estudaram a partir de estratégias diferentes de estudo. O que os alunos tinham que fazer nessa pesquisa? Eles tinham que decorar traduções do Swahili para o inglês. E aí, se vocês notarem, os alunos que estudaram só uma vez, decoraram uma vez aquelas traduções, têm um desempenho baixíssimo na avaliação final. Aqueles que fizeram a recordação ativa uma vez, têm um desempenho mais significativo. Agora, isso que é interessante, isso que deve ser comparado, note a diferença entre esses dois. Entre as pessoas que estudaram repetindo condensadamente o estudo, sem nenhum intervalo de tempo entre os vários reestudos, as várias revisões, e aqueles que estudaram com algum intervalo de tempo entre as várias revisões. Você tem uma diferença brutal de retenção de conhecimento. Tá? Isso, só queria falar isso porque, para marcar que não tem a mesma efetividade, você estudar seguidamente a mesma coisa e estudar espaçadamente a mesma coisa. E, obviamente, a consequência disso não estude 1000 vezes a mesma coisa um dia antes da prova. Não vai ter efeito nenhum isso. Se prepare e estude com alguma antecedência algumas vezes. Bom, tá. Isso para a primeira parte, que eu acho que era mais enfadonha, mais monótona para todo mundo. Agora, partindo para a segunda parte, que eu tinha dito, que eu vou abordar agora como estudar filosofia especificamente, e pensando isso à luz do que eu apresentei na primeira parte, a primeira coisa que a gente poderia se perguntar bom, tá bom, você falou de recordação ativa, você falou de várias aplicações dela, mas em filosofia especificamente, qual a gente vai se utilizar? Qual seria mais interessante de ser utilizada? Bom,
Eu vou começar pelas que eu acho que a gente não deve aplicar, ou que são menos interessantes de serem aplicadas. A primeira delas é o teste prático. Em primeiro lugar, naquelas duas aplicações do teste prático, a gente não trabalha com livro didático, então a gente não tem como ficar fazendo exercício, a gente trabalha com livros clássicos, que nunca vão ter exercício no final do livro, e a gente também, por isso, não vai encontrar provas de múltipla escolha para resolver, né? Então, isso não funciona para a gente. A gente poderia pensar em aplicar aquela metodologia, que é uma aplicação possível do teste prático, de elaborando perguntas ao longo da nossa sessão de estudos. Eu não acho que isso é muito interessante, eu apliquei isso no último mês e meio, porque dá muito trabalho. Assim, se você vai elaborando isso e no final responde elas, beleza, tá tudo certo. Agora, supostamente você tem que revisar esse conteúdo posteriormente. E para revisar, você não pode ter acesso às perguntas. Às respostas, desculpa. Então, se eu faço isso, por exemplo, no Word, como eu estava fazendo, coloco pergunta, resposta, eu vou ter que colocar uma tarja nas respostas para não ter acesso imediatamente a ela. Ficar colocando tarja nas respostas é um saco. E depois é muito chato ficar colocando tarja, tirando tarja, colocando tarja, tirando tarja. Então, eu não acho que é um método muito efetivo para a gente estudar. Quanto ao flashcard, eu também não acho que é um método tão efetivo por um outro motivo. O flashcard é muito bom para você decorar informações factuais, mas não para a gente que estuda filosofia e lida eminentemente com argumentos para você entender argumentos e que se diga conexões entre argumentos, né? Então, eu não acho que é um bom método também para estudar filosofia especificamente. E aí, sobram da aula e a técnica Feynman. Por que eu acho que da aula é melhor? Porque, a aula faz com que você, obrigatoriamente, melhore sua oratória. Você vai ter que explicar da maneira mais clara e mais precisa possível. Quando você estiver falando com a sua mãe, é melhor você fazer com uma pessoa, mas não é desejável que você fique enchendo o saco de quem está em casa com o que você acabou de estudar, né? Mas, assim, é bom porque aí você tem um feedback do que está claro, o que não está claro e etc. Mas fazendo para o computador, para a parede ou qualquer coisa que seja, você vai ter que treinar, ser muito claro em relação àquilo que você está falando. Então, eu acho que por esse motivo é uma boa estratégia. Em segundo lugar, nós, da filosofia, dificilmente vamos para outra área senão acadêmica. A principal área que a gente tem para atuar é na academia. E na academia, 1 hora, sendo pesquisador, você vai ter que dar aula. Então, é bom que a gente treine de antemão isso, certo? 1 hora vocês vão ter aluninhos e vocês vão ter que ser o mais claros possíveis. Ótimo que vocês já simulem esse ambiente antes de dar com as caras nesse ambiente e não saber o que fazer, né? E eu acho que a técnica Feynman, não te prepara tanto para um ambiente de aula, e 2, não te prepara muito do ponto de vista da oratória. Então, por isso, eu acho que dentre essas aplicações da recordação ativa, a melhor é simular aulas para a gente que está na filosofia. Agora, eu vou relativizar um pouco algo que eu apresentei, ou pelo menos a conclusão natural que se tiraria da primeira parte da apresentação. Porque o que a gente viu ali as 3 primeiras estratégias de estudo não são muito efetivas. Então, você pensaria, só devo utilizar a recordação ativa e a repetição espaçada. E eu diria, não, porque eu acho que dá para a gente avaliar as estratégias de estudo a partir de outros critérios que não só a efetividade delas. E por isso que eu quis marcar no início que essas pesquisas de psicologia cognitiva só avaliam as estratégias de estudo de acordo com a efetividade delas. Um dos critérios que eu acho que é particularmente importante para nós da filosofia, eu acho que muitos compartilham disso comigo, a gente não quer uma formação a curto prazo. A gente não quer simplesmente decorar uma informação para passar numa prova e nunca mais rever aquilo e nunca mais lembrar daquilo que a gente estudou. Pelo contrário, a gente quer uma formação que dure por anos a fio.
a gente quer algo que perdure durante muito tempo, quiçá até o fim da vida. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, por que a gente está estudando, afinal? A gente está estudando para provas? A gente está estudando para artigos? A gente está estudando para escrever teses? A gente está estudando para escrever projetos de pesquisa? Faz diferença em relação à estratégia que você vai escolher para o que você está estudando? E na maior parte das pesquisas que eu tive acesso e que eu li, eles estão estudando para provas. Mas a gente normalmente não estuda para provas. A gente normalmente estuda para escrever pequenos artigos para disciplinas, para escrever TCC, por exemplo, como é o caso de muitos de vocês aí. E para isso, eventualmente, só aquelas estratégias, ou aquelas estratégias que são consideradas pouco efetivas, não são as mais... ou não são tão ruins quanto elas parecem quando você simplesmente avalia elas do ponto de vista da efetividade. E aqui eu passo para um outro ponto, que é, por exemplo, o resumo. À luz desses dois critérios e minimizando o critério da efetividade, o resumo é muito importante. Resumir textos faz com que você tenha depois produtos duradouros, produtos para o resto da vida, que você vai poder acessar para o resto da vida. E é muito mais interessante você ter um resumo no qual você saiba onde cada informação que você acessou naquele texto tá, porque você faz, por exemplo, discriminando em que página tá tal coisa, para depois se adequar a escrever um artigo, a escrever uma tese. E por quê? Porque a gente tem que se adequar às normas de ABNT e às normas de citação, e, portanto, tem que saber de onde a gente tirou tal informação. Não basta que eu saiba aquilo, eu tenho que saber de onde eu tirei, né? Então, à luz desses outros dois critérios, e a despeito do ponto de vista da efetividade, o resumo não ter uma efetividade tão consistente, eu diria, o resumo é muito importante para a gente. Muito importante para estudar filosofia. O grifar. Porque, em relação à releitura, eu acho que esses dois critérios não fazem muita diferença. Mas o grifar, eu acho que não faz diferença nenhuma. Esses critérios, à luz deles, a avaliação continua sendo a mesma. Inclusive, eu acho que o grifar implica num perigo bastante grande, isso eu estou falando com base na minha experiência, que é, sobretudo, se você é um aluno que não tem muita experiência de leitura, você provavelmente vai grifar muitas partes que não são importantes. Na medida em que você retorne àquele texto para lê-lo, você vai focar só naquelas partes que você grifou. Se elas não são das mais importantes, então você vai continuar com a mesma parca compreensão daquele texto. Então eu acho que tem um perigo muito grande de você grifar os textos. E fora que deixa o texto horrível, né? Tipo, minha crítica da razão pura está quase inutilizável atualmente. Então, não acho que é bom at all. Não é efetivo, não vai contribuir para uma formação a longo prazo, eventualmente vai fazer com que você tenha compreensões mais pobres do texto, inclusive na releitura deles, e assim por diante. Não acho que é um bom método, mas a gente pode discutir isso também no bate-papo posterior. E bom, então tá bom, o resumo à luz desses outros dois critérios seria interessante na minha opinião. Mas como resumir, né? A gente viu lá na primeira parte da apresentação que o resumo não é uma estratégia, mas uma família de estratégias. Então, como resumir, afinal? Esse modelo que eu estou apresentando para vocês é um modelo que eu, sozinho, cheguei a. Então, óbvio que ele pode ser altamente questionável, e eu até gostaria que vocês comentassem depois e a gente pudesse discutir modelos de resumo. Eu não quis dar uma olhada no trabalho do Sacchrini justamente para não ser influenciado por ele na minha apresentação. Então, aqui é Bruno falando. E como eu gosto de pensar o resumo, sobretudo nos últimos tempos, em função de uma fala de um amigo meu que provavelmente nem soube que me influenciou, mas ele falou, o resumo tem que ser um mapa do texto. E eu olhei e falei, caraca, isso explicitou exatamente o que tem que ser um resumo. O resumo tem que ser um mapa do texto. Ele tem que te dar as principais informações e a estrutura geral do texto, as principais conexões. Então, eu acho que essa imagem do resumo como mapa do texto é excelente. E como eu, particularmente, faço esse resumo de acordo com esse modelo?
eu tomo um pouco emprestado um modelo da lógica clássica de silogística e cálculo de predicados. Eu tenho determinadas premissas e eu tenho conclusões. Como eu explicito que algo é uma conclusão ou uma exceção ou um contraponto, uma contra-regra àquilo que tinha sido concluído, através de conjunções. Conjunções ou conclusivas ou conjunções adversativas. E o cuidado que eu tenho ao fazer... uma coisa. Eu sempre seleciono, e no meu caso são essas as palavras que eu uso, eu sempre seleciono uma conjunção de cada categoria. Eu não fico multiplicando as palavras que eu uso. Ou seja, eu não uso assim, portanto, logo e etc. Por que eu não faço isso? E eu encorajaria vocês a não fazer isso se vocês tomarem esse modelo para fazer os resumos de vocês. Porque depois você não consegue bater o olho e entender qual é a função daquela sentença no seu resumo. Então, eu prefiro colocar só uma palavra e numerar ela. Então, por exemplo, se eu tenho duas exceções, eu colocaria entretanto B, entretanto 2C. E assim por diante. E uma coisa importante de ser dita, e que eu tento tomar cuidado nos meus resumos, é não multipliquem as sentenças. Não coloquem sentenças subordinadas a rodo. A gente está lidando, nós da filosofia, com textos que estão escritos em linguagem natural. E óbvio, você pega, por exemplo, um Kant, que na Crítica da Razão Pura abre subordinada atrás de subordinada, fica difícil você se enxugar aquilo e colocar só a coordenada. Mas eu encorajaria vocês a fazer isso. Buscar só colocar orações coordenadas nessas sentenças a que corresponde o X, o Y e etc. Então, não fiquem multiplicando, não fiquem colocando mais informação. Vem aquilo que é estritamente essencial daquele texto e daquela frase. Tá? E, por fim, dessa segunda parte, numa pesquisa, sugere-se que o uso de mais de um método pode ser bastante proveitoso para o aluno, que há uma correlação entre um bom desempenho e o uso de vários métodos. E eu, diante de tudo que eu falei, encorajaria vocês, persuadiria vocês, ou pelo menos tentei persuadir vocês, de usar a repetição espaçada, a recordação ativa, nesse modo, dando aulas, e o resumo, que eu acho que são as mais úteis para a gente e melhores, enfim. Agora tem uma terceira parte que eu vou fazer algumas considerações bem gerais e umas dicas bem amplas, porque eu pensei que pudesse ter gente que entrou no ano passado na filosofia em tempos de Covid e, portanto, não teve muito tempo para conversar com alunos veteranos. E se alguma das dicas ajudar, ótimo. Para alguns vai ser muito batido, para outros talvez ajude um pouco. Quanto a hábitos de estudo, tem uma pesquisa que sugere que tem hábitos que podem atrapalhar seu desempenho acadêmico e são eles. Trabalhar em cima do prazo. Tenho a prova, daqui 2 dias eu começo a estudar. Não, isso é ruim. Provavelmente vai te atrapalhar. Estudar muito à noite. Pode funcionar, claro, mas ele sugere que isso pode atrapalhar seu desempenho. E 3, e eu acho que isso é bastante importante, planejem seus estudos. Não planejar pode realmente te atrapalhar. Então, planeje com antecedência o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, quais são os temas, quais textos vocês vão ler, selecionem isso. Não precisa fazer de hora a hora o que vocês vão estudar, mas pelo menos, tal dia eu vou estudar tal coisa, tal outro dia eu vou estudar tal outra coisa. Isso pode ajudar bastante. Outra coisa que a gente pode conversar mais na hora do bate-papo é sobre técnica Pomodoro, que diz respeito a como dividir as suas sessões de estudo. A técnica Pomodoro consiste em você dividir o tempo de estudo em sessões de estudo, na qual você está lá sentado estudando, lendo o texto, e pequenos intervalos de descanso. Então, vamos supor, eu posso fazer 30 minutos, 5 minutos, ou 50 minutos, 10 minutos. E aí depende da capacidade de cada um de concentração. Eu não fui atrás de pesquisas, mas dizem que isso é bastante efetivo e muito mais efetivo que você estudar, 3 horas seguidas, assim, mesmo que você consiga. Então, essa seria uma técnica e um hábito de estudo que a gente pode discutir depois também. Aqui eu coloquei uma frase sensacionalista para chamar a atenção de vocês a isso. Gente, não estudem com o celular do lado.
celular é a maior distração que a gente tem. Se tem uma coisa que me fez muito bem, foi abandonar o celular do meu lado, tirar ele da minha mão quando eu estou estudando. Eu jogo ele na minha cama, que é um lugar onde ele fica, que é inacessível a mim, porque senão eu vou ficar o tempo todo ansioso com ele, seja porque ele está tocando, e mesmo se ele está no silencioso, eu fico me perguntando, mas tem a notificação de sei lá o quê, mas tem a outra notificação, e assim por diante. Então, eu diria, coloquem o celular de lado num lugar inacessível fisicamente a vocês. E dicas mais gerais para a gente da filosofia em primeiro lugar, mantenha uma biblioteca virtual organizada. Isso faz muita diferença. Na minha experiência, tem feito muita diferença. Vamos supor que você está estudando um autor qualquer, Descartes. Você está lá lendo algum autor da literatura secundária, Guerrero, sei lá, qualquer coisa assim. Se você tem a biblioteca virtual organizada e, por exemplo, tem lá as obras completas do Descartes, você consegue muito facilmente achar todas as citações que o autor da literatura secundária vai fazer. Se você tem uma biblioteca virtual um pouco mais extensa, que, por exemplo, contém também autores da literatura secundária, autores importantes, clássicos e etc., que possivelmente vão ser citados por esse autor que você está lendo, você também vai ter acesso muito facilmente às citações dele e etc. Isso facilita muito, é coisa de 15 segundos, assim. Encontrei lá a edição que eu quero, encontrei a citação, consigo ver o contexto no qual aquela citação está inserida, você vai ter uma compreensão muito melhor do texto de literatura secundária que você está lendo. Eu acho que é uma boa vocês terem essa preocupação de manterem a biblioteca virtual organizada. Se quiserem, depois eu posso mostrar um pouco a minha para oferecer algum modelo, dicas e etc. Outra coisa, batido para muitos, com certeza. Se ajudar uma pessoa que está me ouvindo, ótimo. Não sei nada de um tema. Por onde eu começo? Vá na Stanford Encyclopedia e procure o Cambridge Companion. Esses são trabalhos cujo interlocutor pressuposto é o iniciante. É alguém que não tem nenhum conhecimento na área. Então, vão lá na Stanford Encyclopedia, que é um site, e procurem lá o verbete que vocês querem. Quero estudar, sei lá, Wittgenstein. E procurem lá Wittgenstein. E deem uma olhada no artigo que vai aparecer para vocês. Mesma coisa em relação ao Cambridge Companion. Procurem lá nos russos, depois a gente pode falar sobre esses sites aí de baixar livro, procurem nos russos os Cambridge Companion dos temas que vocês querem estudar. Eles provavelmente vão te ajudar muito a ter uma primeira impressão sobre um determinado tema ou sobre um determinado autor. Outra coisa que a gente falou, né, Karine e Pedro, na aula do Mário. Procurem também dicionários de filosofia. Não conheço nada sobre um tema. Os dicionários de filosofia são capitais para você começar a ter uma introdução àquilo. Possíveis dicionários a serem consultados. Ferrater Moura é um bastante bom que tem em espanhol e tem traduzido para o português. O Lalangue é bastante bom e tem em francês e traduzido para o português. O dicionário da Cambridge é bastante bom e, se eu não me engano, tem traduzido. Você tinha falado que tinha, né, Karina? Acho que tem. Tem tradução. Eu só não sei se dá para comprar ou para achar, porque ele é uma tradução da Paulus e é antiga, sabe? Sim. Mas se eu achar, eu vou mandar lá no grupo para todo mundo. E dê uma olhada na estante virtual, se não está saindo edição atualmente. Mas, bom, você tem o da Cambridge, você tem a enciclopédia da Routledge, você tem da Oxford, você tem uma série de dicionários de filosofia. Não sabem nada sobre um tema? Procurem esses dicionários, isso ajuda muito. Não sei nada sobre um termo, ontologia, o que é ontologia? Vai lá e procura no dicionário de filosofia. São excelentes para uma primeira abordagem. E, em último lugar, eu realmente queria dizer calma. Porque na filosofia é muito fácil se perder, muito fácil ficar ansioso, muito fácil ficar deprimido, todo mundo sabe disso. A gente fica lendo um monte de texto difícil, um monte de texto que tem 1 milhão de interpretações. Quando você acha que você está começando a entender algo, você vê que você não entendeu nada. Todo mundo sabe a frustração que é estudar filosofia. E, eventualmente, a gente também não percebe quanto de desenvolvimento a gente teve nos últimos tempos.
E é importante notar que a gente não vai perceber. A gente percebe depois de um grande processo. Depois de algum tempo estudando, você vai começar a olhar e falar: ah, agora eu vejo o ponto que eu estava antes e o ponto que eu estou agora, e a diferença, o hiato que há entre um e outro, sabe? Então, estudem com calma, foquem nos autores clássicos que a gente vai caminhando, sabe? Como diz nosso querido Mari Porta, a gente precisa estudar a filosofia com ansiolítico. E, bom, eu vou falar uma última coisa e aí a gente passa para a parte de bate-papo. Como vocês tinham falado sobre elaborar TCC, Karine e Jones, eu fiz ontem, muito rapidamente, pensando no meu processo de elaboração do projeto de mestrado e do TCC, o que eu acho que são os passos importantes para elaborar um trabalho desse tipo. Em primeiríssimo lugar, delimitar um tema. Você tem que ter um tema claro. Do tipo, pode ser o autor que você quer estudar. Isso já é um tema bom. Beleza. Agora, você tem que delimitar um problema dentro desse tema. Do tipo, como Kant chegou, ou o que motivou Kant a escrever a Crítica da Razão Pura. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou por que o Frege enveredou por um projeto logicista. Tanto faz, qualquer coisa. Você precisa de um problema. E esse problema, sobretudo se você está fazendo um TCC, mas isso também vale para o mestrado, não tem que ser novo. Isso pode ser dado a você por um autor da literatura secundária, um comentador daquele tema que você está estudando. Então, não tenham essa pretensão de escrever algo novo. Vocês não vão escrever nada de novo, não tem que ser assim, ninguém pressupõe isso. A gente está iniciando nossa carreira acadêmica. No doutorado, quem sabe, a gente vai escrever algo mais interessante e vai oferecer alguma contribuição nova. Mas TCC e mestrado, não. Então, esse problema pode ser importado de um autor da literatura secundária. Bom, aqui, nesses outros passos, você pode ter... Eles são intercambiáveis. Depende do nível que você está, depende de quanta familiaridade você tem com o tema e etc. Mas eu diria assim, primeira coisa, tenho o tema e tenho o problema, beleza. Então, agora eu preciso fazer um levantamento bibliográfico. Como eu faço esse levantamento bibliográfico? Ajuda se você tiver um professor que te passe referências, óbvio. Mas se você tem que ser absolutamente autônomo, o que eu faço? Bom, pegue, por exemplo, o verbete da Stanford Encyclopedia ou a bibliografia dos artigos do Cambridge Companion e coloque eles como bibliografia a ser consultada. Depois, fazendo uma comparação entre essas duas bibliografias, você possivelmente já vai conseguir hierarquizar isso e ver quais trabalhos são mais citados e possivelmente mais importantes e quais são menos. Pegue esses trabalhos mais importantes, que são mais citados, que possivelmente são clássicos, e dê uma olhada neles. E vai na bibliografia deles também. E aí, seleciona essa bibliografia deles. E assim por diante. Assim você vai conseguir um levantamento bibliográfico bastante decente e vai conseguir fazer isso com autonomia. Bom, depois disso, aí você pode mudar a ordem. Você pode ou determinar a estrutura do texto se você já tiver mais familiaridade com o tema, ou não. Se você não tiver nenhuma familiaridade, dificilmente você vai conseguir determinar a estrutura do texto, os vários capítulos e etc. E aí você vai ter que ler e estudar primeiro e depois fazer isso. E por fim, você vai ter que escrever, que é talvez das partes mais difíceis. Mas, enfim, esses são os passos que eu pensei muito en passant para escrever uma pesquisa, seja TCC, seja mestrado. Bom, quanto à minha apresentação, é isso. Então, agora a gente pode conversar um pouco sobre, vocês podem fazer perguntas, fazer considerações, enfim. Bom, antes da gente partir para as perguntas e bate-papo, eu queria novamente agradecer o Bruno e puxar um pouco o saco, porque, na verdade, é um orgulho, para ser sincero, Bruno, ter um colega, eu sempre comento isso com o Pedro, né, Pedro? De ter um colega do seu nível na nossa faculdade, que eu sempre faço muitas críticas, né, ao nosso curso. Ele tem muitos buracos, né, ele tem muitos problemas, mas quando nós vemos uma pessoa com o seu esforço
que está chegando a um nível que você está chegando, né? Porque, assim, a gente vai saber lá quando você publicar seus livros, né, Bruno? Ainda tá cedo, né? Mas, enfim, foi excelente sua apresentação, trouxe muita luz para a gente de como estudar, de como aplicar todos esses métodos. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso nesse sábado. E eu acho que a gente pode conversar agora. Queria falar para os colegas para não ter medo, para abrir o microfone e falar, porque é uma oportunidade. Às vezes, quando nós estamos diante de alguns professores, dá medo mesmo de falar e tudo mais. Mas, assim, só antes de abrir, só falar isso, eu acho que um dos principais problemas nossos na graduação, principalmente na filosofia, é que a gente está diante de algo muito complexo, de um universo muito antigo, e a gente se sente amedrontado. Tudo bem, a gente tem que ir com calma, né? A gente não pode fazer besteira, mas a gente tem que se desafiar também. A gente tem que se desafiar a errar. A gente tem que se expor, porque se a gente não se expor, o professor não vai conseguir ver os problemas, enfim. Então, vamos aproveitar que o Bruno está aqui, que ele é bonzinho, para a gente tirar todas as dúvidas possíveis. E que eu não sou professor, né? Professor sim. Vamos encher o saco do Bruno. Cadeira, Bruno. Dos alunos mais avançados que a gente pode ter, assim, contato, o Bruno é o melhor. Então, referência. É referência. Então, eu aconselho todo mundo que está aqui a fazer perguntas bem práticas, assim, porque eu acredito que o Bruno vai saber responder, assim, porque ele é o aluno que teve a graduação, assim, exemplar, né? Eu acompanho ele há muito tempo já, desde que eu entrei no curso eu conheço o Bruno, e sempre vi ele um cara muito dedicado, um cara muito aplicado na biblioteca, sempre estudou bastante. Então, assim, ele foi alguém que fez uma graduação exemplar de filosofia dentro das limitações que a universidade, que o contexto dele ofereceu. É uma coisa assim pra gente, é um cara pra gente se inspirar, falo a verdade, assim, puxar o saco do Bruno também. Agora chega, ele vai ficar sabendo. Eu sou o policial bom, o Mário é o policial ruim, né? Exatamente. Se o Mário estivesse aqui, já fala, para. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, aproveite para perguntar. Eu, inclusive, vou fazer a minha. Vê se tem no chat. Não tem. Bom, como ninguém se inscreveu ainda para fazer uma pergunta, eu vou começar por mim mesmo, Bruno. Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, eu queria saber, assim, se você podia responder, no TCC, como que funciona a avaliação do TCC, né? Assim, se é uma nota de 0 a 10, né? E o que, assim, isso aí, não sei se dá para você falar muito, assim, do que seria, né, um TCC para vocês ir muito bem, assim, né? E como essa nota, como essa avaliação, ela vai impactar depois na sua carreira, no decorrer da sua carreira. Se isso tem muita importância, se alguém faz um TCC ruim na graduação se ferra, e aí diante no mestrado não vai conseguir mais bolsa, não vai conseguir mais nada. Ou se você conseguiu, assim, uma grande nota, você vai conseguir qualquer coisa, né? Então, essa a minha primeira dúvida. Então, quanto à avaliação, como ele é avaliado, eu não tenho muita certeza e eu imagino que varie de professor para professor, avaliador para avaliador. Mas, certamente, um TCC que tira 10 é um TCC que está decentemente estruturado e desenvolvido. Ou seja, que tem começo, meio e fim, que tem um problema claro e cuja estrutura explica aquilo que está querendo ser sustentado, né? A tese que está querendo ser sustentada. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer no TCC. Como em qualquer trabalho, qualquer tese que a gente vai desenvolver. Ter muito claro o problema, ter uma tese clara e tentar sustentar essa tese de modo estruturado e fundamentado. E isso, obviamente, se manifesta, por exemplo, na própria estrutura do texto, né? No como você vai dividir os capítulos e etc.
Se você conseguir estruturar bem isso, bom, aí provavelmente você tem um bom TCC. E uma coisa que podem perguntar também é número de páginas. Eu acho que não tem muito número de páginas, mas eu diria, de 30 a 60 páginas está ótimo, eu acho. Sabe? E quanto ao impacto que isso tem na sua carreira acadêmica, eu acho que não é das coisas que mais importam. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um aluno que só tenha tirado 10 em todas as disciplinas e tirou, sei lá, 8 no TCC. Eu não acho que isso impacta tanto. As notas que ele tirou nas disciplinas vão ser muito mais importantes porque vão fazer parte da média ponderada. Eu não sei nem se o TCC não entra como uma nota de disciplina na avaliação que a gente tem aqui no Brasil. Não sei exatamente, mas certamente não é um fator tão importante assim quanto, por exemplo, as notas das disciplinas e a média ponderada, de modo geral. Média ponderada certamente é muito mais importante. Bruno, mais uma coisa que eu queria perguntar, antes de fazer a pergunta da Veridiana. Acho que ela fez um comentário só. Quanto tempo, assim, você acha o ideal? Quanto tempo você levou para fazer o TCC? E em quanto tempo você acha que daria para desenvolver um TCC? Olha, eu acho que 1 ano é bom para desenvolver o TCC. E acho que para desenvolver uma pesquisa decente, assim, para a conclusão da graduação, 1 ano funciona. Menos que isso, do tipo, alunos que perdem completamente o primeiro semestre e vão se dedicar só no segundo semestre. Acho difícil. Você teria que se dedicar muito. Eu diria praticamente full time a isso, ou ser muito determinado e dissolver muito, delimitar muito as horas do dia que você ia se dedicar a isso e fazer isso com consistência. O que nem sempre é muito fácil para a maior parte das pessoas, né? Então, eu diria, 1 ano é bom, sim, funciona. E eu, particularmente, me dediquei 1 ano a fazer isso. O primeiro semestre eu escrevi, acho que, 2 capítulos e ainda não tinha tanta ideia, assim, ainda não tinha ele muito bem estruturado para mim. E no segundo semestre, aí eu peguei, estruturei ele muito bem, modifiquei essas partes e escrevi mais 2 capítulos. Obrigada, Bruno. Tem um comentário, uma pergunta da Veridiana no chat, eu vou ler para você, tá bom? Ela diz o seguinte: Bruno, estou na turma dos alunos que tiveram menos de 1 mês de aula presencial. Veio a pandemia, o ensino remoto entrou em nossas vidas inexoravelmente. Pergunta, em relação ao timing, em que momento nós, alunos, devemos começar a pensar no tema do TCC e procurar e convidar um orientador? Quanto ao comentário, realmente, é extremamente infeliz que você tenha entrado nesse momento, porque se isso não tivesse acontecido, você provavelmente nem conhece o CAFIL. Mas, por exemplo, Karine e Jones conhecem muito bem o CAFIL, a gente ficava lá e era um ambiente no qual a gente tinha muito contatos, vários alunos de diferentes anos da graduação e mesmo da pós-graduação tinham muito contato e conversavam muito entre si. Então, era um ambiente no qual os alunos conversavam sobre como estudar, que textos pegar, davam um monte de recomendações, e você, infelizmente, lamentavelmente, perdeu isso, né? Então, sim, isso é bastante triste e infeliz. Quanto ao timing, eu acho que o tempo que a universidade mesma dá para isso é um bom tempo. Ou seja, você pega no seu último ano, procura logo no início, procura, sei lá, fevereiro, um professor. Se você não tiver um tema seu de interesse, que você já estudou um pouco e etc., pergunta para o seu orientador se ele não tem um tema para te recomendar e começa a desenvolver já nesse início de ano para no final do ano ter ele concluído. Eu acho que é o ideal e eu acho que é como tem para fazer. Eventualmente, as pessoas começam no meio do ano também, no TCC. E isso acho que pode funcionar, e aí pensando nesse intervalo de 1 ano. Mas acho que, assim, timing, final do curso mesmo. E acho que faz sentido ser assim, porque aí você já tem um pouco de experiência de desenvolvendo esses trabalhos em moldes acadêmicos. E só assim você consegue desenvolver um TCC decente.
Ó, como ninguém está perguntando, eu vou aqui me expor. Vou encher o saco. Bruno, a gente estava conversando antes de começar, né, a aula a respeito de língua estrangeira. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para ler textos de filosofia em língua estrangeira. Qualquer língua estrangeira. Espanhol, inglês, alemão, nem se fala, então. Eu passo longe. Qual dica que você dá para nós lermos um texto em língua estrangeira? Porque tem que ler, não adianta, você tem que ler. Quando é uma língua, por exemplo, que você já tem certa familiaridade, tipo inglês, espanhol, e você tem dificuldade, você tem, tipo, algum dicionário específico que você usa, algum método, enfim, é isso. Não, ótimo. Tradutor. Assim, uma coisa que eu posso falar é experiência com aquela língua e familiaridade com ela. Por exemplo, um dos problemas que a gente tem em filosofia é que tem muito jargão técnico, né? E, eventualmente, você pode até conhecer em português aquele jargão técnico, mas não na outra língua. Então, você pode saber que, por exemplo, representação em português significa uma coisa, é um item mental, mas ali no texto em inglês vai aparecer presentation e você já não sabe se é representação ou não, sabe? Isso se sana ou perguntando para alguém que sabe, para alguém que conhece e já tem mais familiaridade com o tema, ou se expondo muito àquilo e vendo qual é a função daquela palavra dentro do texto e, a partir disso, extraindo o significado. Mas daí é na raça. E quanto a pouca familiaridade e saindo um pouco do termo técnico, dos termos técnicos, e indo mais para o ponto de leitura e compreensão naquela língua de textos de filosofia, ajuda muito você ter um dicionário daquela língua à mão. Uma recomendação, isso eu fiz direto quando eu estava, ainda faço, mas usava muito mais, quando eu comecei a ler textos de filosofia em alemão. Eu digitalizava meus textos, ou eventualmente pegava textos da internet, que eram só imagem, e fazia OCR. OCR transforma o PDF em pesquisável. E aí eu dividia a minha tela, e divido até hoje, minha tela, metade com o texto e metade com o tradutor. E aí eu vou pegando as sentenças que eu não entendo e colocando no tradutor. E aí ele vai traduzindo para mim. Isso te otimiza e economiza muito tempo. Ajuda muito fazer assim. E outra coisa é dicionário da própria língua, né? Dicionário ou bilíngue ou da própria língua, a depender da familiaridade que você tem com isso. Mas esse esquema de tradutor com textos digitalizados ajuda muito, economiza muito texto. Quando eu comecei a estudar textos em alemão e estudava só a partir do texto físico, eu demorava muito, porque aí você tem que ficar digitando, copiando a sentença que está ali no texto, e isso, obviamente, toma muito tempo, sabe? Quando você pode simplesmente copiar e colar, nossa, pronto, a vida tá ganha, sabe? Então, isso vale muito a pena. Legal, Bruno, obrigada pela resposta. Você sabe que eu estava até pensando em algo para fazer, eu não sei se dá para fazer nesse momento de pandemia, de EAD, porque acaba sendo acumula muita coisa, fica estressante. Em chamar professores de língua, tipo alemão, francês, inglês eu acho que não é muito interessante, porque a maioria das pessoas falam, mas, enfim, não renderia muito. E fazer um desconto com o Cafil, já que são muitos alunos, e aí promover curso de língua, sabe? Acho que seria bem legal, né? Nossa, eu acho que seria maravilhoso, Karina. E eu acho que, assim, qualquer curso que vocês promovam, seja de língua, seja de qualquer tema dentro de filosofia, ou mesmo de como estudar filosofia, é excelente, porque a gente tem esse tipo de carência na graduação, né? Por exemplo, a gente tem aula de línguas lá, né? Tem francês ou espanhol. Acho que atualmente só tem francês, né? Não sei como tá. Atualmente saiu. Não tem mais nem... não tem? Não tem. Não, então... mas também não serve para nada, né, Bruno? Era isso que eu ia falar. Mesmo quando a gente tinha, a gente aprendia muito pouco. A gente não saía conseguindo ler nem textos básicos em francês, sabe? Então, eu acho que a iniciativa seria ótima. Ótima.
Veridiana. Acho que a Veridiana mandou mais uma pergunta. A Veridiana fez uma pergunta. Eu vou só pedir licença para a Veridiana para ler o comentário do Diogo, aí eu já faço a pergunta dela, porque aí, já que você já vai responder, que veio depois. O Diogo só falou, pessoal, desculpem, vou precisar sair. Queria só agradecer ao Bruno pelo tempo e pelas dicas, foram ótimas. Tinha algumas coisas que eu meio que já tinha percebido, mas agora, vendo a experiência dele e as evidências, ajudou muito a descartar alguns métodos e preferir outros. Obrigada mesmo. Então, vou partir para a pergunta da Veridiana. Mais uma. Você citou se afastar da praga, entre aspas, do celular. Ela coloca entre parênteses risos. Mas, além disso, quais são as maiores pisadas no tomate que a gente, enquanto aluno da graduação, deve procurar evitar a todo custo? As maiores. Bom, tá. Olha, eu acho que uma das pisadas de bola que a gente comete muito é não utilizar métodos de estudo bons. Então, por exemplo, simplesmente grifar um texto ao você ler ele não é uma boa estratégia. Certamente não é. Phishing. Isso que eu falei no final da minha apresentação eu acho que é muito importante. Sobretudo se a gente está pensando numa formação a longo prazo e para escrever artigos e teses. Mas fichem os textos. Um texto como Crítica da Razão Pura, Meditações Metafísicas, Categorias do Aristóteles, tudo isso exige que você fiche. Porque depois, quando você for reacessar aquele conteúdo, você não vai precisar ler ele de cabo a rabo. Você vai poder acessar aquele, como eu disse na imagem que meu amigo, que inclusive está aqui, me ofereceu, você vai poder simplesmente olhar para aquele mapa daquele texto. Isso vai te economizar muito tempo. Bom, mas isso em primeiro lugar, não selecionar estratégias de estudo que sejam muito interessantes. E fazer uma outra coisa é fazer o estudo ou se organizar de maneira muito rapsódica, de maneira muito confusa, sabe? Do tipo, numa semana eu estou lendo sobre Foucault e Derrida, na outra semana eu estou lendo sobre Wittgenstein e Frege. E aí na outra semana eu estou lendo sobre Kant e depois estou lendo sobre Hume. Se você não focar em algo, você provavelmente vai estudar e não tirar nada daquilo, sabe? Então, você tem que focar em algo em uma primeira instância. Em quem agora Bruno falando, quem eu acho que a gente deveria focar numa graduação? Nos principais filósofos. Eu costumo dizer que tem os 4 porquinhos da filosofia, né? E talvez a gente pudesse adicionar mais um, tomando por analogia os 3 porquinhos da sociologia. Mas Platão, Aristóteles, Descartes e Kant. Seleciona um desses autores e estuda bem eles. Por quê? Isso é algo que o Mário Porta fala. Ele vai te forçar, estudar esses autores vai te forçar a estudar todo o resto da história da filosofia. Tanto os autores que o precederam, quanto os autores posteriores a ele. Então, eu acho que um dos principais erros cometidos pelos alunos, além de não selecionar bons métodos de estudo, não estudar com bons métodos, é justamente fazer esse estudo muito rapsódico, fazer esse estudo desordenado, sabe? Isso realmente não leva a lugar nenhum, na minha opinião. É bom você ter falado isso, Bruno, porque um dos meus principais erros da minha graduação, e agora eu analiso isso, foi não ter feito isso no começo, né? Agora no fim, eu decidi focar em um autor, né? E quando eu fiz isso, eu percebi que eu, ganhei muito mais, né? A partir disso. Só que, uma das coisas que também me dificultou esse processo, é bom falar, foram as inúmeras aulas que nós temos, né, e que são obrigatórias pelo MEC, né, e que, pelo menos ali na PUC, na nossa graduação, nós não temos, uma certa... Um departamento, eu diria bem estruturado. Uma organização, Porque, você pega... Tudo bem, nós escolhemos nossas aulas, né? Mas
você, por exemplo, você não pode pegar um semestre e escolher só aulas de antiga, para você focar em filosofia antiga. Então, seria assim, por exemplo, segunda eu vou ter aula com um professor que vai dar Platão, aí terça com um professor que vai dar Aristóteles. Por mais que você tente elaborar uma grade organizada, você vai sempre ter, assim, sei lá, uma aula de Aristóteles na terça, e aí na quinta você está tendo Heidegger, e na sexta você está tendo lógica. Então fica uma coisa muito embaralhada, né? Então, o que eu acho ideal, pelo menos foi o que eu fiz aí, foi pegar uma matéria, né, uma disciplina que eu gostava mais, que eu me interessava mais, e decidi se me aplicar só àquela disciplina, né? Assim, não que eu deixe as outras de lado, às vezes eu vou na aula, faço algumas anotações, discuto com o professor para me inteirar do assunto também, e depois para poder fazer um trabalho, né? Mas, assim, se aplicar mesmo, ler todos os textos que o professor passa, seguir as recomendações, ler a fonte, né, os textos do próprio autor que o professor está dando, isso eu geralmente faço em uma aula só, né, que eu escolho. Porque aí eu sinto que fazendo isso, você retém muito mais, né, as coisas, e você reduz o escopo, né, de informação que você vai pegar, né. Se você estuda só um autor, é muito melhor do que você ficar estudando, sei lá, filosofia antiga num dia, aí no outro você vai para contemporânea e assim fica muito embaralhado. Deixa eu só fazer uma observação e uma precisão em relação a isso que a gente está falando de estudar um autor ou um tema. Isso não significa, porque eu realmente não acredito nisso, que você vai estudar só ele e que você tem que se preocupar em só estudar aquele tema e aquele autor. Porque isso, obviamente, numa graduação, você tem que ter uma formação bastante geral e sólida nesse geral do seu curso. E isso eu não acho que está restrito à filosofia. Isso eu acho que vale para qualquer área. Mas pegando um autor, sobretudo desses clássicos que dialogam com todos os outros autores e todos os outros períodos, você consegue estudar muito melhor os outros períodos e os outros autores clássicos. Esse é o ponto. Não é você já fechar o seu escopo como você começa a fazer no mestrado ou no doutorado. É você, inteligentemente, selecionar um autor que vai fazer com que você entenda outros períodos da filosofia também, sabe? Eu acho que o ponto é muito mais esse do que começar a especializar já na graduação, porque isso eu acho uma cagada total. Não acho que a gente tem que especializar na graduação. Eu acho que a gente tem que ter uma formação sólida na nossa área. E você tinha falado alguma coisa no final que agora eu me esqueci. Bom, eu falei das várias aulas que nós temos. Né? Isso. E quando você organizar quantas aulas, é isso que eu estava pensando. Assim, vou falar isso porque não tem nenhum professor aqui, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais autônomo do que simplesmente ficar se regendo pela aula. Eu assumi essa responsabilidade para mim durante toda a graduação. E tanto vou falar isso, graças a Deus não tem nenhum professor aqui, mas eu sempre privilegiei mais o meu estudo individual e autodidata do que as aulas, sabe? E justamente porque o curso é muito pouco organizado. E, eventualmente, também passam recomendações de leitura bastante questionáveis. Então, eu recomendaria, assim, peguem boas referências, e aí é difícil achar o que são boas referências. Mas, por exemplo, começar pelo Stanford Encyclopedia e pelo Cambridge Companion ajuda bastante. Peguem boas referências e vão caminhando vocês, sabe? Isso é bastante importante. E isso que você falou também é certo. Vão montando o seu curso e vocês precisam se adequar pragmaticamente ao que o curso exige. Vocês vão precisar cumprir créditos. Então, obviamente, vocês vão ter que pegar um monte de disciplinas. Mas foquem em poucas disciplinas. Passem bem em todas, mas foquem em poucas. Isso eu acho que é muito importante também, falando especificamente da graduação na PUC. Só um complemento pequeno, ali na Stanford, que o Bruno recomendou, e acho que na Cambridge Companion também, se você vai no fim do verbete, que tem lá, né, tem
enorme lista de bibliografia ali, assim, dos principais especialistas sobre aquele assunto, das principais coisas publicadas. E então vai ali naquilo, e aí você pode pesquisar mesmo, procurar os livros por você mesmo, né? Claro que aí é um outro problema que a gente pode discutir também, são mais fontes, assim, né, internacionais e do exterior, né? Não, isso é problemático mesmo, Jones, porque, inclusive, eles são meio tendenciosos, do tipo, eles citam muito mais literatura em inglês, de forma geral, do que em qualquer outra língua. Embora você tenha especialistas de outros países e que são falantes de outras línguas, que são igualmente bons. Então, lá você vai ter uma certa tendência, mas é o melhor que a gente tem para trabalhar, sabe? E se nada, bom, definitivamente isso, sabe? Tem mais um comentário da Viridiana agradecendo, vou ler, e aí tem uma pergunta do Gui também, do Guilherme. Ela diz, e por último, um pedido, Bruno, você poderia disponibilizar um resumo para a gente se nortear? A título de exemplo mesmo, ou dizer onde poderíamos encontrar se não for possível, beleza. Isso porque me pergunto muito se estou fazendo certo, e isso é bem desestimulante. Muito obrigado por tudo. Acho que você disponibilizou já, né, Bruno? Aquele drive. Não, aquilo não é um resumo. Aquilo é uma lista de artigos e vídeos que vocês podem assistir sobre o que eu apresentei. Mas acho que não vai ajudar muito para o que ela está falando. Eu posso escrever um resumo no Word do que eu apresentei e eu mando para vocês, e aí vocês mandam para a galera da graduação. Bruno, eu acho que um resumo, na verdade, que ela está pedindo, eu acho que é um resumo seu, que você já fez. De algum... Um resumo do quê? Da sua aula de hoje. Não, eu acho que um resumo da obra, de alguma obra que você fez, de algum estudo seu. De uma obra. De uma obra. Posso mandar, sim, eu mando. Beleza. Beleza, obrigada, Bruno. Vou ler a pergunta do Guilherme. Bruno, sinto que pegar muitas disciplinas no mesmo semestre acabam me prejudicando no aprofundamento delas. Quantas disciplinas por semestre você vê como ideal para um bom aproveitamento? Olha, eu concordo plenamente com você, Guilherme. Eu, por exemplo, estava comentando antes de apresentar, estava comentando com a Karina e com o Jones que em 2019 eu peguei, acho que 7 disciplinas por semestre, um negócio bastante absurdo. E realmente prejudica muito o nível de compreensão que você tem de cada aula. Mesmo naquele sentido, partindo daquilo que eu falei, de focar em determinadas disciplinas em detrimento de outras. Eu acho que o ideal, se você tiver tempo, não quiser se formar tão rápido quanto possível, eu acho que o ideal seriam 3 disciplinas. 3 disciplinas é mais que bom, e se elas são boas disciplinas, você tem um potencial para aprender bastante com elas. Mais que isso, 4 talvez no limite. 5 é demais, obviamente demais. E se elas são boas disciplinas, você vai conseguir aproveitar muito pouco de todas elas, essencialmente. Então, eu acho que 3 é o número ideal. Mas aí depende de quanta pressa você tem para se formar e se você pode pagar a faculdade durante tanto tempo, etc, etc. Eu vou falar algo aqui. Nós estamos gravando, mas eu espero que nenhum professor assista, né? Vou dar um jeito de nenhum professor assistir. O EAD me proporcionou um benefício que é o de não ir para as aulas, né? Porque, não, sendo bem sincera mesmo, a níveis de saúde mental, que eu estou dizendo, sem problema nenhum. Eu tenho problema com isso e esse semestre eu fiquei doente. O Johnny sabe, o Mário sabe, né? O Mário, além de ser meu orientador, também é meu amigo, então ele me ligou, ele sabia o que estava acontecendo comigo. Peguei aula de segunda a sábado e, assim, eu só foquei em uma aula esse semestre. Eu comecei o semestre turbilhando, assistindo todas as aulas, fazendo resumo das aulas, lendo os textos, depois eu vi. Não dá para fazer isso. Não tem uma mente que aguente. Não é questão de você ser inteligente ou de você ser esforçado.
É questão de mente mesmo, de saúde. Por que eu pego esses montes de matéria? E aí eu vou concordar com o Bruno. Se puder pegar, tipo, as 4 matérias, 3 matérias, eu acho o suficiente. Eu não posso pegar poucas matérias porque eu tenho bolsa, né? E a minha bolsa é a bolsa da Fundasp. Eles dão um prazo específico para eu me formar. Então, eles estão sempre me cobrando alguma coisa, tipo, e aí, vai se formar quando? E tal, sabe? Que você sai com uma PUC miserável, né? Então, eu não posso demorar para me formar. Mas é isso, eu acho que, tipo, o ideal é pegar poucas matérias mesmo. E se não tiver como, se a pessoa for bolsista, precisar se formar logo, às vezes a pessoa tá com uma idade avançada, quer trabalhar na área, enfim. Eu acho que o jeito é você ser esperto, dar o seu jeitinho brasileiro e ir nas aulas, só que assim, sabe, fazer o trabalho, se dedicar o mínimo possível para você conseguir se sustentar ao longo da sua graduação. Dá para fazer isso, né? Eu lembro que, tipo, no primeiro semestre a gente tinha muitas matérias também, ou às vezes nós temos professores, assim, muito legais, né? A gente tem professores excelentes na PUC, assim, nível de empatia. Você pode conversar com o professor, professor, eu tô com tal problema, isso, aquilo, sabe? O professor entende. Tipo, o Gui fez mais uma pergunta aqui. Esse ideal de 3 ou 4 matérias seria para quem estuda em tempo integral? Sim, eu estou falando para isso mesmo. Se você quer estudar direito para 3 matérias, eu acho que você tem que estar estudando em tempo integral. Para quem não tem tempo, tá como estudante parcial, trabalha também, daí eu diria menos ainda, mas óbvio que isso não é uma realidade, né? As pessoas têm tempo para se formar e etc. Então, idealmente, eu diria, se você está trabalhando, pega menos disciplina ainda. Mas como tempo integral, estudando direito todo dia e etc., eu diria, 3 disciplinas já é mais que suficiente se você quiser aprender mesmo. Agora, isso também não é muito real. Por exemplo, eu não consegui fazer isso sempre. Eu fiz nos meus primeiros 2 semestres isso. Peguei só 3 disciplinas em cada um deles e depois comecei a elevar o número para 5 e 7 disciplinas para me formar logo, porque eu queria ir para pós-graduação. Então, tudo depende do seu plano. Mas, sim, estudando integralmente, eu acho que você consegue aproveitar mesmo as disciplinas só com o número de 3 delas, sabe? Eu acho que uma coisa que é importante aqui é a autonomia mesmo, né? Exatamente. Você ter essa percepção, porque cada um vai ter a sua rotina, cada um vai ter o seu contexto, né? E os seus interesses também, né? Sim. E aí você adapta isso. Mas uma coisa que eu diria também que é importante é que, assim, normalmente as pessoas, né, geral aqui do curso, né, a não ser quem, assim, realmente se dedique o tempo inteiro para o curso, assim, pegue várias e várias matérias, tipo, todos os semestres, consegue se formar em 3 anos. E eu nem recomendo fazer isso. Nunca conheci essa pessoa. O Rodrigo lá conseguiu, eu acho. O Rodrigo é outra história. Mas, assim, o que eu falaria, assim, dá para você, por exemplo, fazer, sim, geralmente umas 5 disciplinas por semestre, e quando você chega no final do curso, vai sobrar poucas disciplinas para você, né? E é importante aí você deixar só essa oportunidade, assim, porque você vai se formar em 4 anos. Todo mundo tá aqui vai se formar em 4 anos, provavelmente. É importante você deixar poucas disciplinas para o fim, por conta do TCC. E eu acabei fazendo isso sem saber direito e me dei bem nesse sentido, porque semestre que vem eu vou ter que fazer só 2 matérias, sabe? E eu vou poder me dedicar a vera para o TCC, sabe? Só para o TCC, né? Então, uma dica que eu daria, né? É isso, né? Que tem isso. Enfim, mas aí é que eu falo da autonomia, né? Você tem que pensar no que você vai compensar e no que você vai perder, né? Se você pegar menos matérias, você vai poder estudar muito mais, né? E assim, assimilar melhor o conteúdo de cada matéria. Mas se você pegar menos, né? Ou melhor, se você pega
se você pegar menos também, você vai demorar mais tempo para você se formar, né? Então tem que pesar as coisas e aplicar. Não, eu concordo plenamente. E quanto ao que você falou antes, isso eu também não fiz. 2019, que foi o ano que eu peguei mais disciplina, também foi o ano que eu peguei mais, que eu tive o TCC para desenvolver. E fica bem insuportável mesmo. Então, é uma ótima estratégia você concentrar no início do curso e depois você ter menos disciplinas para fazer no momento que você está fazendo o TCC. Só que no início a gente é completamente ignorante do como o curso do como ele está conformado e etc. Então, é muito difícil você fazer esse cálculo. Por isso que também é importante dar essa dica logo no início, né? Seria interessante, por exemplo, falar isso para os ingressantes do semestre que vem, do ano que vem e assim por diante. Tem uma coisa também importante que você falou a respeito dos 4 porquinhos da filosofia, e eu estava pensando na minha experiência, eu nunca contei para vocês, para a galera, enfim, que convive comigo e tal, da minha experiência com a filosofia. Eu comecei a estudar filosofia, o Pedro sabe, com 16 anos, na verdade. Eu entrei num centro de estudos de filosofia, eu vou começar falando, vocês vão achar grande coisa, mas aí vocês vão ver que não é, vocês vão perceber. Eu entrei num centro de estudos de filosofia de um filósofo bem famoso, não vou citar nomes, mas ele é bem famoso. Aí eu acabei ganhando mais maturidade, entrei no GT, né? GT, para quem não sabe, é basicamente um grupo de estudo da Ampof, né? Entrei no GT, logo em seguida comecei a trabalhar na revista de filosofia, e a especialização desse grupo era em filosofia contemporânea, pragmatismo, cultura, enfim, né? E eu estudava isso, estudava Sloterdijk, estudava Agamben e tudo mais. E estudava bem, entendia. Só que sabe o que é o engraçado disso? Eu estudava esses caras e eu não entendia absolutamente nada de filosofia. Porque eu não tinha estudado os clássicos. Então, assim, o que adianta, né? Tem vários professores aqui na PUC que falam, você pode partir de qualquer lugar, você pode partir de Derrida, de Foucault. Não, realmente, você pode partir deles. Só que se você não constrói pressupostos filosóficos para entender um autor, você vai entender pela metade, mesmo esses autores contemporâneos. Porque esses autores contemporâneos, eles estão dialogando com séculos de filosofia. Então, aí, o que aconteceu? Eu entrei toda presunçosa e arrogante na graduação da PUC, achando que eu manjava pra caramba de filosofia. E aí, quando eu entrei, na verdade, eu vi que eu não entendia nada. Então, o que o Plínio falou na palestra dele, que eu achei muito importante, e eu tenho pensado nisso todos os dias, é de você ter modéstia, né? É de você saber o seu lugar, né? De você não se humilhar, de falar que você é um lixo, não é preciso isso. Mas de saber também que você precisa ter passo a passo para você estudar a filosofia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar Platão. E eu estudei muito Platão. Não o suficiente para ser uma especialista. Entrei em grupo de estudo, fiz isso, aquilo. Até estudei um pouquinho de grego, não aprendi nada, enfim. Mas foi muito bom ter estudado Platão, sério. Tanto é que, às vezes, eu leio um filósofo, às vezes eu tenho dificuldade, mas por já ter lido bem o Platão, eu já tenho mais segurança, sabe? E isso é muito legal. E, eu recomendo muito, assim, eu até penso que a gente pode converter essa conversa para os ingressantes, né, nos próximos anos, de falar para eles, faça isso, sabe? Leia esses caras, né? A gente está falando cara, eu falo cara, mas pode ser mulher também, enfim, aqui não tinha mulher na Grécia Antiga, mas tudo bem. Leia esses caras, porque eles vão dar uma força, um gás para você conseguir estudar os outros depois. E aí depois, você pode estudar o que você quiser, pode estudar filosofia contemporânea, né? Enfim, qualquer coisa. Não. Inclusive, eu não dissuadiria a pessoa de estudar esses autores mais contemporâneos, como, por exemplo, os que você citou, mas
eu diria, olha, só não foque neles. Você pode ler, não tem problema. Agora, estude também algum outro autor clássico. Porque provavelmente esse que você está estudando, que é contemporâneo, que está na moda e etc., ele vai dialogar de alguma forma com aquele outro autor, sabe? E, tipo, lê esses caras contemporâneos, sobretudo esses que você citou, Derrida, Foucault e etc., sem entender que eles estão inseridos em uma certa tradição filosófica, nomeadamente da fenomenologia hermenêutica, é ser ignorante do que eles estão fazendo, sabe? E isso daria para multiplicar um monte esses exemplos. Se a gente estuda a lógica e não sabe que da virada lógica que teve ali no final do século XIX, início do XX, com Frege, Russell e Wittgenstein, você também não sei o que você está fazendo muito bem, sabe? Muito mais difícil você conseguir ter um bom diálogo, você, enquanto leitor, com esses autores contemporâneos, se você não entende em que tradição eles estão inseridos, sabe? E que se diga desses 4 grandes, todos estão dialogando com ele. É impossível não dialogar. Então, obviamente, faz sentido focar neles. Sim, outra coisa que o Mário sempre fala, mas eu queria aproveitar e falar aqui também, porque tem muita gente que eu vejo que não tá na aula do Mário, mas ele sempre fala assim, menos é mais, sabe? Então, aquilo que a gente estava conversando de pegar muitas matérias. Meu, se você vai se dedicar para todas as aulas da graduação, tipo, por exemplo, você tá indo na aula do Ivo, ele tá lendo, como é aquele nome daquele filósofo? Percy. Você vai ler o Percy, legal, pode ler, mas assim, leia, mas assim, tem aquele cuidado de ficar assim, meu, você vai se dedicar para isso? Vou. Então, assim, vamos dar uma pausa em outro autor, porque se você se dedicar muito a vários autores, a sua cabeça vai ficar, ou não tem outra palavra que não seja bugada, né? Vai ficar completamente bugada, vai ficar saindo numerozinhos pela sua mente. E, enfim, eu conheço vários amigos meus que passaram por vários tipos de graduações, diversos cursos, que vieram a ter problemas, sabe? Não sei, tipo, estafa mental, por exemplo. Isso é coisas legais pra gente falar, né? A pessoa estuda tanto, ela faz tanta coisa, que ela passa mal. Então, tipo, tem que ter esse cuidado, sabe? Esse conselho do Mário é muito bom, menos é mais. E além desse problemas, né, colapsos mentais que podem haver, também tem um quesito da eficiência, né? Não adianta nada, porque você vai esquecer tudo em 2 meses, né? Se você não reteve aquele conteúdo bem, né? Se você não assimilou aquilo bem, você vai perder aquilo rápido e você só consegue fazer isso se aprofundando, né? E como o Bruno apresentou também no método de leitura, né? Aquele critério de estudar com uma certa espacialidade, né? De períodos de tempo, né? Da repetição espaçada, né? Exatamente. Você só vai conseguir... É assim que você retém a informação, né? É impossível você aprender tudo que você tem que aprender em pouquíssimo tempo, em um semestre, em uma semana, é impossível. E, de fato, tem muita gente que fica louca estudando filosofia. Eu estou usando esse termo, parece meio jocoso, mas é verdade. Assim, eu já ouvi de histórias de gente tendo crise de pânico, de colocar tanto peso nas costas que não aguenta, sabe? E aí começa a ficar meio birutinha, tem que se afastar, não consegue mais estudar e etc. Então, por isso que também no final da minha apresentação eu falei, gente, calma, sabe? Porque, de fato, estudar filosofia eventualmente deixa meio maluco. Pode ser muito frustrante, gerar muita ansiedade e deixar meio louco. E no fundo a gente tinha que estar se divertindo, né? E não se... tem que implicar nisso. Realmente. Oi, gente, boa tarde. Posso fazer um comentário também? Pode falar à vontade. À vontade. Gente, bom, primeiro eu agradecer muito Bruno e Karina e Pedro que tiveram essa iniciativa. Foi maravilhoso e essa conversa de hoje, poxa, é muito enriquecedora mesmo.
Eu comecei no ano passado também, então acho que não conheço assim a maioria de vocês. E no primeiro semestre eu fiquei muito estressada, assim, de me sentir muito perdida com todas essas questões mesmo. Eu acho que até hoje eu fico nessa sensação disso que vocês estão falando, de será que eu estou aproveitando? E olha que eu estou pegando pouquíssimas matérias, disciplinas, eu pego 3 créditos por semestre de trabalho também, mas se eu pudesse pegaria menos, mas tem um prazo para se formar, né? Mas eu acho que é fundamental mesmo a gente ir com calma, e essa questão de pegar um dos 4, acho que foi ótima essa dica para mim, porque eu tô me sentindo muito que eu não tô conseguindo reter muita coisa, que tô pegando tudo muito picado, mesmo pegando poucas matérias, ainda tá muito zoneado, para falar a verdade. E eu, como sou muito crua também na filosofia, eu ainda não sei muito o que eu vou seguir, então tô meio que experimentando tudo, né? Tô tentando estudar e ver ainda para tentar seguir uma linha, né? Mas, nossa, agradeço demais essa conversa que, nossa, foi assim, é um divisor de águas mesmo. Que ótimo que foi útil, e realmente você entrou num momento muito infeliz por causa da quarentena, né? Se não fosse isso, a gente poderia ter se encontrado lá no Cafio, você certamente conversaria diretamente com o Jones, com a Karina, que tem mais experiência, eles te dariam uma série de dicas. E infeliz que isso não possa ter acontecido. Mas eu acho que sim, Luana, pega um autor clássico desses 4 que eu falei e começa vagarosamente a estudar eles, sabe? Porque depois isso se acumula e faz muita diferença na sua formação, sabe? E é notável. Isso vai ficar notável depois de anos de estudo, sabe? Então eu acho que vale bastante a pena. Muito legal. Obrigada, gente. Tem uma pergunta do Tony, mas antes de ler, eu vou só falar para Luana. Luana, mesmo a gente não tendo conhecido você pessoalmente, você é muito querida, e sempre que você precisar conversar com a gente, pode chamar, sabe? Não precisa ser no Cafio, de repente, para não se expor, mas chamar a gente no privado, porque eu, quando entrei, né, eu entrei novinha também, todos nós entramos, o Bruno deve ter minha idade, entrou novinho também, né, e tinha lá o Marcão, tinha o Bruno, tinha o Bacará, e aí eu perguntava, nossa, mas o que é substância para Aristóteles? Eu não sei o que é. E aí eles sentavam comigo, e a gente ia beber uma cerveja, sabe? E essa troca era muito gostosa. E isso que você tá falando de picadinho, tem a questão do EAD também, sabe? Então, a gente tem que levar em conta isso, porque sua concentração é menor estando na sua casa, né? Tem várias pesquisas que comprovam isso, né? Estar diante de uma tela de computador também. Os professores também estão mais cansados do que pessoalmente, eles mesmos dizem isso. Enfim, mas é isso, você pode sempre conversar com a gente. Deixa eu ler a pergunta do Tony. Super obrigada. É nóis. Bruno, muito legal esse conselho dos clássicos. Especificamente para o TCC, qual você acha que seria a sua principal dica? Eu não entendi se a dica se refere ao estudo dos clássicos no TCC ou não, ou só para a elaboração do TCC. Eu acho que é com relação ao TCC, né? Só para a elaboração dele. É isso, com relação ao TCC. Então, eu falei um pouco no final da minha apresentação sobre isso. Eu acho que é algo muito importante, Tony, em primeiro lugar, determinar um tema. Em segundo lugar, o tema pode ser bem geral, né? Pode ser, sei lá, tema específico dentro de um autor. Ou, em geral, um autor, se você ainda tiver um pouco mais perdido. Depois, você precisa determinar um problema. Qual é o problema que você vai tratar dentro desse tema? E isso precisa estar muito claro na sua pesquisa. Talvez seja o passo mais importante. E você precisa conseguir explicitar isso numa sentença. Qual é o meu problema? É isso. Pá. Sabe? Depois, você precisa também, eventualmente, de uma tese. E o seu TCC vai ser o desenvolvimento dessa tese em resposta a esse problema. E o que eu estava falando para a galera é que uma das dificuldades de escrever tese é você fazer o levantamento bibliográfico.
muito difícil você achar trabalhos de boa qualidade autonomamente. Se um professor te dá uma lista de bibliografia, bom, ótimo, o seu trabalho está praticamente pronto nesse sentido. Mas se você tem que fazer autonomamente, como faz isso? A minha recomendação é dar uma olhada na Stanford Encyclopedia, como o Pedro estava dizendo, lá na última parte do verbete que você consultar, vai ter uma bibliografia, tanto bibliografia primária, dos autores mesmo, daquela época, ou o próprio autor que você vai estudar, e literatura secundária, comentadores sobre aquilo. Pega essa bibliografia, pega a bibliografia do Cambridge Companion, não sei se você conhece, mas são compêndios de artigo introdutórios sobre um tema da Cambridge. Pega a bibliografia de artigos que te interessarem e que dialogarem com o seu tema dentro do Cambridge Companion. Pegou a bibliografia. Possivelmente você vai conseguir fazer alguma comparação entre essas duas bibliografias selecionadas. Assim você consegue determinar uma hierarquia de textos, do tipo, trabalhos citados em ambas provavelmente são mais importantes, são mais clássicos e etc. Coloca eles no topo da lista de que você tem que ler. Acessa eles, pega a bibliografia deles e vai indo assim. Eu acho que é o único jeito da gente conseguir trabalhar autonomamente fazendo tese, sabe? E aí, óbvio, depois vem todo o processo de ler todos esses trabalhos. E aí você vai conseguir, mais ainda, fazer seleção dessa bibliografia. Ah, tá, isso é importante para isso é importante para aquilo, e assim por diante. Mas acho que para fazer um TCC autonomamente, essa é a estratégia. Começar com uma referência, uma boa referência de estudo e dessa bibliografia indo para todo o resto. Bruno, obrigado pela resposta. Eu sei que, lógico, normalmente se tiver alguma orientação de algum professor, ele já vai fornecer parte da bibliografia, mas a dica que você deu foi muito boa. É lógico que um TCC não é a mesma coisa que uma tese de mestrado ou doutorado em relação ao tempo, né? Sim. Mas quanto tempo você acha que demanda, assim, a produção desse... Assim, é lógico que é uma média, assim, mas você acha que quanto tempo digamos assim, despendido você acha que é necessário para concluir um TCC? Você acha que ou seja, eu preciso focar um semestre nisso, eu vou precisar de 2? Provavelmente 2. Eu falei isso pra galera, eu acho que provavelmente 2. Eu acho que é o ideal. Eu caí no finalzinho. Tá bom. Eu acho que 2 é o ideal. Em um semestre, você provavelmente não consegue desenvolver um trabalho tão bem. Até porque quando você começa a estudar para o seu tema, você ainda está um pouco perdido, sabe? Você precisa de bastante leitura e reflexão sobre aquilo para começar a estruturá-lo melhor, sabe? Então, um semestre, a não ser que você se dedique muito a isso, acho que não é suficiente. Tá bom. E outra pergunta só. Se eu vier da iniciação, aí provavelmente eu já vou ter algum material acumulado, né? Mas mesmo assim, você acha que é a mesma coisa? Não, aí eu acho que é diferente. Aí você já teve 1 ano de pesquisa. Se você vai dar continuidade à sua pesquisa, aí eu acho que você consegue, se você se dedicar bastante, fazer em um semestre. Tá bom, entendi. Obrigado. Bom, acho que é isso, né? A gente conversou bastante. Foi uma conversa bem proveitosa, gostosa. Numa tarde que o Bolsonaro tá andando de moto em São Paulo. Isso não é tão engraçado. Mas foi legal. Acho que se ninguém tiver mais alguma pergunta, nós podemos encerrar, deixar o Bruno curtir o Dia dos Namorados. Como diz o Mário, solito. Uma coisa só, Bruno, não sei se você sabe, o Luiz e o Jonathan, eles estão querendo organizar eles chamaram de congresso, mas eu prefiro chamar de Semana de Filosofia. Mas eu acho que eu preferiria que esse evento estivesse nas nossas mãos, de alunos, e que os professores nos ajudassem, sabe? E aí, sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando que essa Semana de Filosofia não fosse só da graduação, mas fosse da pós também. Seria legal a gente ter uma semana pra gente apresentar trabalho, né? Claro, seria ótimo.
a gente inclusive pensou nisso em 2018, quando eu estava no Cafil, mas acho que não chegou a realizar, não. Não, definitivamente não realizou. Mas isso é uma ótima ideia. Então a gente pode conversar depois, inclusive, se você Vamos quiser. Sim, eu posso fazer a mediação com a pós. Não, você pode apresentar trabalho. Não, então, mas aí a gente se organiza com a galera da pós, claro que eu posso apresentar minha pesquisa. Fazer mediação com ele. Exato. Entendi. Tá bom. Então, beleza. A gente faz isso. Depois a gente pensa, conversa. Tá bom. Gente, valeu, gente. Obrigada. Valeu pela presença. Valeu. Eu ouvi aí durante tanto tempo. Imagina, foi muito gostoso, foi muito legal, foi muito bom. Tá bom. Muito bom mesmo, Bruno. Obrigado aí para quem compareceu. Muito obrigado ao Bruno pela prestação de serviço aqui.